E daí Sua lá, primeira lotação na Polícia Militar foi em Jaru, então. foi Jaru, foi no batalhão lá em Jaru, exatamente. Hoje batalhão, na época era companhia independente, né? E lá na época, quando eu cheguei era o tenente-coronel Maciel, hoje já deve estar aposentado. Na época já estava próximo de se aposentar. Mas ele ficou pouco tempo, questão de, assim, 30, 60 dias no máximo. E daí veio o Major Enid. Na época, Major Enid, né? Hoje já deve ser coronel já. Esse foi o comandante-geral da Polícia Militar. Isso, exato. E quando eu comecei a trabalhar com o Enid lá, ele tinha... o projeto dele era estruturar a área de comunicação social lá da Polícia Militar, lá no batalhão, que não tinha na época. Tinha aqui em Paraná já um projeto parecido. Inclusive, o policial que fazia esse trabalho aqui chamava Gralha Azul. Até, se não me engano, ele, ele faleceu e quando a gente criou a unidade, né, a PM5 lá em Paraná, fizemos até uma placa em homenagem a esse policial. O Andy tinha um, um carinho, né, uma admiração muito grande pelo trabalho dele aqui. E aí, na época, ele... Aí ele me convidou para mim poder ficar na frente desse trabalho aí. Na época, eu tinha estudado um pouco de computação gráfica, né? Então, eu já tinha algum conhecimento nessa área. E o trabalho da gente, basicamente, até em off aqui, a gente estava conversando, né? O trabalho que a gente fazia era um trabalho de assessoria de imprensa. E na época, estava começando a explodir esse negócio de sites, né? Você tinha aqui os principais jornais impressos, mas estavam começando a surgir também os sites de notícias. E aí a estratégia que foi montada era a gente acompanhar em loco as principais ocorrências e se antecipar. A ideia era a gente é, enviar, né, para a imprensa assim que saísse, assim que acontecesse. Dessa forma, a gente tinha como, de certa forma, pelo menos, eu não diria garantir, mas a gente conseguia pelo menos minimizar um pouco, né, o que se chegava, o que se publicava. E daí você passava a fornecer as informações, ao invés de os jornalistas irem buscar por conta própria. E a polícia tinha condições de fazer isso muito melhor do que você, às vezes, trabalhar com a questão da especulação, que era ruim para a imagem da polícia na época, né? Então, era um trabalho complicado, dava muito trabalho. A gente tinha que ficar a gente ficava em sobreaviso 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente brincava até com isso. Qualquer coisa que acontecia, a gente tinha que se deslocar e ir para o local de imediato. Trabalhei em alguns períodos sozinho, em alguns outros períodos com outro colega, mas eu fiquei nessa função basicamente todo o período que eu passei na Polícia Militar. Quase os 4 anos que eu fiquei na polícia, eu fiquei responsável por esse trabalho. Nesse período aí, quando você estava já na Polícia Militar, você começou a fazer alguma faculdade, algum curso? Eu tentei, eu entrei para a faculdade, fiz o vestibular e na época eu fiz o requerimento e pedi para poder frequentar a faculdade, mas só que eu tive alguns problemas, foi indeferido, entendeu? Na época não era igual era hoje. Olha para você ver como é que são as coisas. Hoje você exige o nível superior para você poder fazer o concurso. E na época a gente tinha que, literalmente, brigar para você poder conseguir estudar. Então, assim, era uma outra realidade, completamente diferente da realidade de hoje. É a cacheagem, né? É, Eu trabalhei na Polícia Militar há uns 5 anos. E meu pai é policial militar até hoje. Inclusive, é. hoje ele faz parte desse programa de escolas militares. E no tempo que eu estive lá, 2010 até 2015, mais ou menos, já ainda havia um pouco dessa cacheagem, né? Mas os comandantes, pelo menos na minha época, já incentivavam bastante a gente a estudar. Né? A escala compatível ali, eu trabalhava no turno comum, né? Mas já tinha aquela escala que eu trabalhava em Ouro Preto,
até às 18 horas, eu tava na escala. Aham. Das 18 eu já tava liberado, porque pegava o ônibus e É. vinha aqui para o Paraná. Então já veio mudando, né? E rápido, né? E hoje passou a exigir o E hoje passou a exigir, nível exatamente. superior. É, ixi, nossa, tem essa parte da cacheagem aí que você falou. Você contando, olha só para você ver que curioso. Na época, é, eu queria fazer o concurso, por exemplo, para a Eletrobras. Quando eu fui fazer a prova, isso 2006, aí o militar, para ele poder se deslocar de uma cidade para ir para outra, ele precisa fazer um requerimento, correto? Isso. Você No fazer o papel. requerimento, pedindo autorização, aí você tem que pegar uma guia de trânsito, né? Normalmente é assim. Não sei se hoje eles cobram isso, mas na Mas nossa ainda época. continua no papel. Então, e aí eu lembro disso. Eu peguei e fiz o requerimento para mim poder ir fazer a prova do concurso, que era num domingo. E ele indeferiu, o comandante na época indeferiu, ó. Ele não deixou eu fazer a prova. Eu fui desobedecendo a ordem. Tanto que quando eu voltei, ainda quis instaurar um PADS, que é aquele processo administrativo disciplinar, né? Que é quando você descumpre uma determinação. Ainda tentaram me punir por isso. E como é que descobriram que tu tinha ido? Porque eu passei do concurso. Ah, então foi um tempo depois. Exato, porque eu passei do concurso, entendeu? Daí veio o meu nome lá na relação do jornal. E aí ele me chamou na sala e falou: mas eu tinha proibido você de ir fazer o concurso. Só que assim, não tinha mais o que fazer, né? Eu já tinha passado, eu já ia sair mesmo, então não ia fazer diferença nenhuma. Mas era complicado, cara, era complicado. Eu guardo boas lembranças, eu aprendi muito na polícia, eu tenho muitos amigos até hoje. Mas é um período também que tem também as suas dificuldades, não é fácil. O militarismo, como você mesmo disse aí, exige uma disciplina muito grande por parte da pessoa, né? Então, desde a época do curso de formação, passou por isso, você sabe também.